Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar com um advogado, ex-procurador do Poder Legislativo, Alexandre de Domênico. Vamos ver se ele entra. Será que ele está aí? Conversar um pouquinho, será que foi? Foi. Olá, Arthur. Vamos conversar um pouquinho com o Alexandre, com o doutor Alexandre. Doutor, eu vi que o doutor entrou. Aí no cantinho você recebeu o convite. Vamos ver se você acha. Vamos conversar com ele a respeito da experiência dele no Poder Legislativo. Ali embaixo, onde está dizendo adicione um comentário, doutor, tem uma câmerazinha com mais. Do ladinho tem uma setinha com uma pessoinha ali, com um bonequinho. Clica ali que você vai encontrar. Ou ali no mais você consegue pedir para participar. E aqui em cima você consegue. Ó, eu já te mandei o convite. Vamos ver se você encontra aí. Não é difícil. Esperar um pouquinho o pessoal ele entrar. Dido, tenta fazer o convite então você ali no na aí isso aí. Vou aceitar. Vamos ver. Aê, deu certo. Boa noite, Priscila. Eu estava tentando acessar pelo PC aqui do escritório. Ah, por isso. Dido, tenta fazer. Aí, isso aí. Você está me vendo aqui, não? Vou aceitar. Não, tá fechada a tua câmera, não consigo te ver. Dá um segundinho, eu estou tentando reorganizar. Agora sim! Eu estava tentando acessar Tu pelo pediu PC. ajuda? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, doutora? Tudo bem? Tem um barulhinho aí. Está me vendo? Porque tu tá repassando, só que como tem um atraso da transmissão, tu vai aparecer devagar, entendeu? Beleza. Pri, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo jóia? Tô te ouvindo. Você tá olhando pro lado, você tá com o Note aberto também? Ou com Na só verdade, é o o PC celular? do escritório aqui, eu tentei acessar porque facilita para mim, mas tá ok, tô pelo celular aqui, tá? Perdoe a ignorância. Isso. Boa noite, doutora Priscila. Boa noite também a todos que estão nos acompanhando aí. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, doutora, né? Tu sabes que é alguém que eu tenho uma grande estima, e já vou externar aqui e confessar que é uma das maiores frequentadoras da nossa feira e consumidoras do pão de queijo lá do Café da Avó Eugênia, né? Que coisa, Dido, não fale isso. Mas enfim, é um prazer você aceita o meu convite e deixar registrado aqui no nosso projeto do Vereador Sensato. E eu quero manifestar o porquê, porque eu sempre vi a sua boa vontade com o Poder Legislativo, né? Mesmo fora ainda, você ainda continua um pouco envolvido e tentando ajudar os vereadores a conduzir, então, né? A cidade de uma... Mesmo fora, né? Você está sendo uma pecinha fora, mas de qualquer maneira você está sempre querendo colaborar. Dido, eu te convidei para você trazer a sua experiência. A gente viveu um tempo trocando muitas figurinhas a respeito do Poder Legislativo, das dificuldades que os vereadores têm, mesmo em cidade grande, e eu sei que nas cidades pequenas também isso acontece, né? E você tem uma bagagem aí desse convívio, então, com os políticos, com os parlamentares municipais. E eu quero que você traga a sua experiência e também deixar registrado e ser um exemplo para os demais assessores, para os vereadores, né, nessa busca de não ser só um parlamentar. E quando eu digo parlamentar, é que eu estou falando que não só um cargo de vereador que vota, que recebe projetos sem pesquisar, sem estudar e sem ter a devida importância que o mandato de vereador tem, né?
eu vejo, nesse tempo que eu fiquei na Camosc, nesse tempo que eu sou assessora, eu vejo que tem uma importância muito grande. Que o vereador é importante. E muitas pessoas não têm conhecimento, nem mesmo eles sabem do conhecimento, né? Eles não têm esse Verdade. conhecimento. E o projeto que nós idealizamos é justamente esse, mostrar o conhecimento, então, para os vereadores, né? E para os assessores jurídicos, para a Casa Legislativa em si, dentro do seu município. Então, eu devolvo a palavra para você e me conte um pouco essa história, me conte como você chegou ali. Eu não lembro nem quando que a gente se conheceu, mas enfim, Doutora estamos Priscila, aí. lisonjeado aí com as honrosas palavras, né? Eu acho que tu é um pouco exagerada até, mas fico feliz. Quero também aqui deixar publicamente o meu agradecimento por muitas vezes tu me auxiliou ali na condução da Procuradoria da Câmara, né? Tu tens conhecimento de causa, é alguém que é muito batalhadora, muito inteligente, tem um afinco assim com as coisas do setor público que é muito louvável, né? Eu acho que carece de pessoas não só com bom coração, mas também com sabedoria na condução, muitas vezes, da Casa Legislativa, né? Eu só gostaria de externar que eu tive duas passagens pela Procuradoria-Geral da Câmara de Chapecó, 2014 e 2015, e aí fui convidado novamente pelo presidente em 2019. Até então, a época era conduzido pelo vereador Hildo Antonini, né? Um amigo meu também, não posso deixar de falar, mas alguém muito sensato, prudente. Depois, na condução pelo presidente Valdecir Stobi, o Tigrão, né? Também me renovou o convite, acabei assumindo mais um ano. E, por fim, o doutor João Rosa, né? Até presidente até o ano passado. Fiquei por mais esses 3 anos aí, à frente da Procuradoria-Geral da Câmara de Chapecó. Tu falou que é uma Câmara grande, né? De um porte bom aqui pelo município, é um município grande, né? Nós temos a nossa pujança aqui no município, né? De fato, é a capital do Oeste e traz muitas demandas. E por conta disso, até eu me socorria diversas vezes contigo, né, doutora Priscila? Eu digo para ti que, na verdade, era um pouco até. Como é que eu posso aqui externar para o público em geral? A Câmara, o setor da Câmara de Chapecó, por ser um pouco maior, há uma divisão de tarefas, né? Então, o procurador, ele se atinha lá a atender as demandas do vereador e a questão mesmo jurídica da casa com relação à legislação, né? Essa assessoria, ela se resumia a pareceres, compras, esses outros setores, existia uma unidade específica que atendia. Eu digo para ti que eu acho, ouso falar, que quanto menor o município e também a Casa Legislativa, mais seria. Acho que travou um pouquinho. Vamos esperar. Será que travou, pessoal que está assistindo? Se puder. Será que foi o meu? Será que foi do Dido? Hum, hum, hum. Oi, oi. Opa, o Dido caiu. Mas vamos esperar um pouquinho que ele vai retornar para contar a história dele, então. Como a assessoria também. A assessoria jurídica pode ajudar muito na condução do mandato do vereador, né? Vamos esperar ele retornar. Enquanto isso, vamos conversando. E acho que acredito eu que uma das maiores dificuldades do vereador também nessa questão da condução do mandato é justamente essa, essa, esse apoio jurídico, né? O apoio jurídico dentro da casa ou fora. Eu não sei quantos vereadores aí têm assessoria jurídica, né? Que possam auxiliar eles nessa condução desse mandato.
Vamos lá, o Dido já voltou. Vamos ver, voltou. Caiu, eu espero que não tenha se machucado. Doutora Priscila, está me ouvindo agora, novamente? Eu tô te ouvindo, só a tua tela não aparece aí. Deixa eu tentar acessar aqui novamente. Eu não sei aonde eu parei aí quando caí, mas eu vou tentar. Oi, você consegue me situar? Você parou na parte dos municípios pequenos. Então, quanto menor o município, eu acredito e ouço falar... Dido, eu não tô te vendo. Tá escuro aí. E agora? Agora ainda tá escuro. Deixa eu tentar novamente aqui. Eu falo com vozes. Agora apareceu um pouquinho. Agora sim. Deu certo? Voltou. Então, deu certo. Só para dar uma passadinha rápida aí, eu não sei aonde caiu, eu ouso falar que os municípios menores, eles dão mais trabalho para o procurador, né? Por quê? No meu ponto de vista, se cuida de tudo um pouco. A grosso modo, isso que eu estava tentando explicar, você atende a questão dos contratos, compra e venda, você atende a questão não só da vereança, né, do trabalho do vereador, mas também dos trabalhos atinentes a questões administrativas da própria Câmara. Numa Câmara um pouco maior, num porte bom como Chapecó, a gente tem setores específicos que atendem essas demandas. E o procurador-geral, ele fica adstrito a atender aos vereadores e a questão jurídica, legal, lá da confecção das leis mesmo, né? Eu, mais uma vez, só para quem está entrando agora, enalteço aí, agradeço o convite da doutora Priscila. É um tema que tu falou no início, está sempre disposto, quer aprender. A gente acaba tendo um vínculo com alguns vereadores e uma amizade também, né? Graças a Deus, assim, com os vereadores do bem, que realmente trabalham pelo município, isso eu já vou deixar abertamente claro, né? Que são pessoas do bem, que se preocupam. E volta e meia, a gente é consultado. E eu, particularmente, como construí essa amizade, não deixo de responder. Às vezes, por inúmeras vezes, até depois de ter saído da casa agora no início do ano, em janeiro, acabei, inclusive, perguntando algumas coisas para a doutora Priscila, né? A respeito dos mais variados assuntos. E a política em si, por mais que a pessoa não gosta, eu tenho alguma aversão, ela está inerente ao ser humano. A gente faz parte da política todos os dias da nossa vida. Eu gosto de política, mas não me envolvo tanto quanto gostaria de me envolver. Mas tenho amigos vereadores, tenho pessoas que levam no coração, inclusive, alguns se afastaram da vereança, outros estão trabalhando ainda, alguns me consultam, alguns me perguntam... Domênico, por que tu saiu? Por que tu não quis ficar? Né? De fato, foi uma opção minha. Eu tenho escritório, optei agora esse ano a atender de forma integral o meu escritório. Né? A gente tinha um impedimento lá na Câmara, por conta da Procuradoria, e exige um pouco da gente, e eu confesso que há um momento da vida que tu queres ter um pouquinho de refrigério, né? Mas ela instiga muito. E, Priscila, assim, ó, eu vou tentar, eu não sei qual é o perfil do público, mas eu vou tentar deixar claro para ti. Fica à vontade. E tu pode me interromper, tu que está conduzindo, que qual que é uma das carências que eu sinto dentro das casas legislativas? A primeira é que o vereador ele não tem noção do poder que ele tem. Para você ter uma ideia, né? O vereador, ele pode derrubar veto do nosso prefeito, do nosso governador, a nível estadual, do deputado, a nível federal, deputado federal, pode derrubar veto até do presidente da República, né? Então, quer dizer, o vereador, ele tem um poder muito grande em suas mãos, né? E esse poder não se resume ao que eu já ouvi de muitas pessoas dizendo que vereador só faz lei com nome de rua, só coloca nome de rua. Não é isso, sabe? Quero deixar muito claro. É claro que, às vezes, se torna um pouco pesado para o vereador, vou usar esse termo,
criar leis sem uma base jurídica, né? E aí é nesse ponto que eu quero entrar, Priscila. E eu acho que o teu trabalho nesse sentido é fantástico, né? Tu tá quase que nem um Google, né, doutora Priscila? É só perguntar que tu responde. Esses dias eu acompanhei uma live tua sobre saúde, né? Um doutor, se eu não me engano, doutor Rafael, eu não tenho certeza, mas acho que é isso. É esse aí. Interessantíssimo ele, inclusive, também. Medicina alternativa e tal, eu acho isso fantástico, né? Até não sabia que tu tinha tanto conhecimento de causa, fiquei muito feliz ali em acompanhar e aprender com aquilo também. Mas o que eu quero deixar claro, e se existir algum vereador que nos acompanha, né, para que não cometa alguns erros. O que eu vejo? Eu vejo que muitas vezes os gabinetes, eles estão cheios de cabo eleitoral deles. Me perdoe, não sei se eu posso ser tão franco, mas eu quero ser, tá? Pode ser. Então, às vezes, o gabinete está cheio de cabo eleitoral. De quem ajudou na campanha, de quem é meu parceiro, de quem é meu amigo. Eu acho que é um cargo de confiança dele, ele pode dar o cargo para quem ele quer, não está errado isso. Mas o que eu sinto, doutora Priscila? Eu sinto que falta um conhecimento técnico, falta um profissional para auxiliar ele. Doutora, a nossa comarca aqui é grande, a nossa casa é grande. E eu sentia de muitos vereadores assim, ó, e eu ficava triste com aquilo, acompanhando as sessões. Eu gostava muito de acompanhar as sessões, tá? Já vou te antecipar que assim, ó, eu quase que acompanhei 90% de todas elas no período que eu estava lá. Vereadores que não sabiam distinguir alguns tipos de proposições, sabe? O que era uma emenda, o que era um requerimento, o que era uma moção, sabe, de coração. Eu não quero aqui envergonhar vereador algum. E ele não é obrigado a saber. O vereador, ele é a boca do povo. O vereador, ele está lá porque ele está representando o povo. Então, se o povo outorgou esse poder a ele, é só o povo que pode cobrar. Não sou eu que tenho que estar aqui dizendo se o vereador é bom, é ruim, se ele é um cara competente ou não. E eu nem acho que ele deve saber de tudo. Tá? Ele tem que acompanhar, tem que brigar ali pelos seus eleitores, fiscalizar, né? A gente sabe que um dos perfis do melhor vereador é aquele que é fiscalizador, aquele que está cuidando do dinheiro público. Né, doutora Priscila? Só que me irritava o ponto da assessoria do gabinete não passar esse conhecimento técnico para o vereador, né? Não auxiliar ele. E literalmente passava vergonha em sessão, sabe? E hoje a gente sabe que as sessões são transmitidas ao vivo. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu acho que a gente tem que honrar o nosso voto, né? Assim, ó, nós temos vereadores de uma envergadura muito grande aqui na nossa casa. São advogados, são empresários, são pessoas competentíssimas, sabe? Só que precisa de um conhecimento técnico da área jurídica. Necessita, é algo como tomar banho e tomar água todos os dias. Não tem como ficar sem. Então, se não tem alguém dentro do gabinete, vai atrás de alguém que possa assessorar ele. Não cometa esses deslizes. Fique assessorado de uma maneira que traga uma envergadura grande. Quando ele for apresentar um projeto, não passe vergonha nesse sentido, literalmente, eu vou deixar claro aqui, sabe? E não só isso. Não apresente só projeto com nome de rua. Não é para isso que ele está. Dá para fazer mais. Me perdoem, vereadores que estão acompanhando, a população em geral. O vereador é muito mais do que isso. O vereador, ele tem como eu vou salientar e repisar aqui, ele tem um poder muito grande, ele tem a caneta na mão, literalmente, né, doutora Priscila? Então, a gente sentia isso, eu vou te falar, como procurador-geral ali da Câmara, atuando 5 anos, a gente sentia muito isso, sabe? Às vezes, não todos, mas a gente também tem que ter humildade e reconhecer que a gente não conhece tudo, né? A gente precisa. Quantas e quantas vezes me socorri com a doutora Priscila, pedindo orientação, a troca de experiência, a troca de informação. Isso é importantíssimo. Tu imagina no setor público,
que tudo muda muito rapidamente, que as coisas estão em constante evolução, né? Até início da pandemia, a gente não cogitava várias e várias coisas que hoje a gente está se deliciando. Vou te falar como advogado agora. Aquelas audiências de conciliação, que às vezes a gente viajava 200 quilômetros para chegar na audiência e dizer que não tinha propósito de acordo. Ficava 1 minuto na audiência, entrava dentro do carro e vinha embora. Agora não. Agora a gente acessa um link, né? Participa da audiência de uma maneira simplória, objetiva, tá tudo ali, né? Eu, claro que assim, ó, tenho lá minhas objeções. A audiência de instrução é uma coisa que eu vou lutar anualmente para que seja sempre de maneira presencial, né? Testemunhas, a gente corre o risco de alguma manipulação, enfim. Então, mas as conciliatórias é interessante. E assim, ó, a questão também das sessões, né, abriu para que os vereadores participassem na comunidade, às vezes, enfim, foi algo fantástico, extraordinário. Te falo porque eu vivenciei tudo. A gente estava ali acompanhando, e aí, assim, ó, todo mundo muito preocupado, não só com a questão jurídica, né, mas também do próprio sistema, se ia dar certo, se não ia. A gente também, como setor público, tinha uma preocupação muito grande, né? Tribunal de Contas está sempre policiando, promotoria. Vou dizer para vocês assim, ó, os promotores fazem um trabalho excelente. Aqui em Chapecó, principalmente, eles têm não uma audácia, mas um conhecimento muito grande. Atuação, eles estão sempre né? policiando, né? Eles estão sempre atuantes ali, questionando, sabe? Às vezes eu te falo lá que algumas coisas aconteciam, no outro dia já vinha um ofício da Procuradoria pedindo esclarecimento. Como eu vou falar grosso modo, me perdoem as expressões, como eu não tinha rabo preso com ninguém, respondia de forma muito espontânea, às vezes buscando ajuda até da procuradora adjunta, né, que era um cargo efetivo. Muitas e muitas vezes falei para a doutora Carol lá, tomo liberdade de usar o nome dela aqui, pode responder como se deve. Então, a nossa promotoria está de parabéns nesse sentido também, ela fica de olhos abertos aí na condução da Câmara, mas a gente tinha receio, vou te falar. Tu sabes que as crianças, falo pelos meus filhos, às vezes, erroneamente, elas têm medo da polícia. Mas por que elas têm medo da polícia? Porque tu tá passando por uma viatura, filho, coloca o cinto, né? Uhum. Ele já deveria estar com o cinto. Ele já deveria estar lá com o cinto. Então, a gente cria como é que eu posso dizer aqui, esse mau exemplo na vida dos nossos filhos, né? Eles já deveriam estar com o cinto e quando vê a polícia, ó, a polícia! Passa a impressão de que eles não são pessoas do bem. E eles literalmente são, né? Fica sem polícia para tu ver. Fica sem a promotoria fiscalizando, cuidando para tu ver o que vai virar. Nossa. Eu defendo eles. Eu acho que tem que ter mesmo. Eu acho que eles têm que cobrar. Eu acho que eles têm que policiar. Eu acho que eles têm que estar pegando no pé mesmo, tá? Não tenho nada contra isso. Todas as vezes foram muito salutar. Eles estavam lá efetivamente cumprindo o seu dever. Respeito o trabalho deles. E digo para ti que nesse quesito a promotoria estava sempre muito atuante, pelo menos aqui na nossa comarca, na nossa casa, no nosso sodalício ali, né? E eu acho que vereador não precisa ter medo, só fazer seu trabalho de forma bem feita. Às vezes a gente recebia alguns ofícios com relação a algumas leis, né? Que eram aprovadas, não tinha dificuldade alguma em responder, e muito mais do que isso, doutora Priscila, em dizer que, às vezes, se há algum erro, tem que ser corrigido, né? A gente precisa aprender também com aquilo, tá? Fico aberto a alguma pergunta tua também. Eu gosto de falar muito. Se tu me deixar, eu falo aí a live inteira, tá? Não, mas pode continuar. Eu só ia levantar uma observação quanto à assessoria jurídica, né? A assessoria jurídica ela tem que ter um pouco de conhecimento de direito público, não é mesmo, Dido? Sim, perfeitamente. Chamando ele de Dido, doutor Alexandre. Perfeitamente. Porque muitas vezes
eu vejo pelo Brasil, e agora conversando com vários vereadores do Brasil, a gente ainda. Tu acredita que ainda a gente tem muito aquela lenda de que vereador não pode criar projeto que cause despesa ao executivo? Exato, Ainda exato. existe no Brasil de vereador propor um projeto bom para o município e não aceitarem porque vereador não pode propor projeto. Situação interessante que E tu levantou. Interessantíssimo, porque na muitas verdade, sabe, vezes. isso me parece tradição, né? Essa situação de que vereador não pode apresentar porque que causa despesa ao erário, me parece aquela situação de tradição de pai para filho, né? Não, mas meu pai fez assim, eu vou fazer também. Na vereança, me parece muito disso. Os vereadores esquecem que não é engessado dessa maneira. Não é assim, não é tudo literalmente levado ao pé da letra. Mas aí falta o que tu colocou. Falta uma assessoria jurídica com conhecimento em direito público, falta uma assessoria jurídica forte e que tenha um conhecimento de causa. E por isso que eu falo, gabinete, em tese, não seria lugar para cabo eleitoral, tá? Me perdoem os vereadores, me perdoem minha franqueza. Eu sei que é um cargo de confiança que o vereador dá para quem ele quer, né? No sentido literal da palavra. É ele que contrata quem ele achar melhor, não tem nada de errado nisso. Eu, como vereador, vou dizer para ti, eu não ia querer ter um desconhecido aqui no meu gabinete, né? Se caso eu fosse vereador. Queria alguém. Mas ele precisa ter alguém que assessore ele. Se não quer alguém no gabinete, que então contrate alguém. Paga por fora. Exato, doutora Priscila. Sabe que no Brasil, assim, espalhado em alguns estados, tem muitos vereadores que fazem isso. Que tiram do próprio bolso para ter uma consultoria, independente de onde essa consultoria é. Tanto é que eu tenho vereadores espalhados aí pelo Brasil, o Dr. Caio também tem, de que buscam. Eu quero que você me auxilie. Doutora, tu sabe o que me lembrei agora? Teve um vereador aí da nossa casa aqui de Chapecó, que quando ele entrou na legislação agora atual, né, que ainda faz vigor, ele optou por fazer uma contratação um pouco diferente. Eu fiquei sabendo lá, né, que no gabinete dele ele usou um processo seletivo para contratar os assessores dele. Me chamou muito a atenção. Inclusive, assim, ó, virou um pouco de comentário dentro da casa essa situação, porque foi bem atípica, né? Não era comum que os vereadores contratassem por processo legislativo. E no gabinete dele existia um advogado. Eu não estou dizendo que o vereador precisa ter um advogado dentro do gabinete dele. Mas eu estou dizendo que ele precisa ter uma assessoria. Ele precisa ter alguém que conheça de direito público, de fato, doutora Priscila. E nisso, cada um vende o seu peixe, mas eu queria enaltecer o teu trabalho. Essa questão das lives, né? Eu acho que eu tenho aprendido muito, às vezes o tempo não nos deixa assistir todas, né? Mas eu acompanho a doutora Priscila nas redes sociais. E tem algumas informações que são muito relevantes lá. E eu acho isso um trabalho imprescindível. Em pleno 2022, nós não podemos dizer que o vereador ele tem que ser aquele cara ultrapassado, ele tem que ser aquele cara que não busca um conhecimento técnico. Ele pode fazer isso. Ele também tem que lembrar que ele não deve conhecer tudo, né? Não é obrigação dele ser um Google, uma enciclopédia. Ele não deve ter esse conhecimento generalizado. Não é necessário. Mas é obrigação dele ter assessoramento nesse sentido, para que ele apresente projetos de lei que, de fato, causem um impacto salutar e um impacto bom na sociedade, né? Que, de fato, eles apresentem projetos que vão ao encontro do seu eleitor, que eles se preocupem com o seu eleitor. E isso é algo extraordinário. Tu imagina o vereador, né? Ele tem o poder nas mãos. Eu não vou me cansar de me falar isso, que ele tem o poder nas mãos. Tu imagina o vereador ali deixando um legado para as pessoas. O nome dele vai estar lá nos anais da casa como um vereador atuante, forte, que criou projetos de lei que, de fato,
beneficiar uma comunidade como um todo onde ele atuava, né? Ele não pode ser um mero coadjuvante, ele não pode estar lá só para dizer que é vereador, que foi o mais votado, o menos votado, enfim, não sei. Mas ele tem que estar lá para trabalhar pelo povo. E ele, além de ser um fiscalizador, ele também pode contribuir muito com a sociedade. Ele pode melhorar em muito a vida das pessoas. E se ele tem uma assessoria jurídica com conhecimento técnico na área, não tem. Tu pode ter certeza que ele vai crescer muito, não só como pessoa, no desenvolvimento da carreira dele como vereador, né? Vou chamar de carreira aqui, vou ter essa liberdade, porque de fato é uma carreira. Ele pode crescer. Eu acho que o ser humano ele tem algo inerente a ele mesmo, que é o crescimento, né? E se o vereador ele apresenta projetos inteligentes que atendam aos anseios da comunidade, que causam um impacto positivo na comunidade, ele vai ter um trabalho reconhecido, não só a nível da comunidade, mas do município, enfim, aonde ele está atuando. E isso vai gerar um impacto muito grande, né? Na candidatura dele. Ele não vai ser um mero vereador. Ele vai ser alguém que está almejando coisas maiores. E isso é imprescindível. Eu acredito que todo vereador, ele luta por isso, né? E eu acredito muito no poder da assessoria jurídica, com conhecimento público nisso também, né? Tu és uma grande lutadora de causa aí, doutora Priscila. A gente acompanha nas redes sociais também. Honrado mais uma vez pelo convite aqui para estar compartilhando esse tempo de experiência aqui na Câmara de Vereadores de Chapecó. Eu digo que a gente cresce muito. Quando atuei na Procuradoria-Geral, a gente atende inúmeros anseios ali, né? E não se resumem só a questões jurídicas, mas não só especificamente questões jurídicas, mas também num completo e amplo anseio geral da população. Os vereadores todos os dias, né, aqueles que a gente tinha até um convívio maior, toda hora nos questionando, nos perguntando a respeito das mais variadas situações, né? Inclusive se poderiam ou não, muitas vezes, apresentar aquele tipo de projeto, enfim. E a gente estava ali para... Opa, eu acho que travou. Será que foi a minha internet ou foi a do Dr. Alexandre? Estava falando enquanto a internet dele, enquanto ele parou aqui, ele ficou congelado para mim. Será que o pessoal pode me falar quem está congelado, se sou eu ou é ele? Foi o do Dr. Alexandre. A dele. Obrigada, Lucão. Pois é, essa questão, enquanto ele volta, essa questão que o Dr. Alexandre trouxe a respeito da assessoria, os meus mentorandos sabem, né? Como é importante. O vereador, às vezes, não precisa ter conhecimento jurídico de tudo que existe. Ele precisa saber representar bem a população. Ele precisa se portar bem diante da população, não é mesmo? Ele tem que... Voltou. Aí... Voltou, vamos ver. Aí. Oi, Pedro. Oi. Agora eu tô vendo o teu computador. Agora eu tô vendo você. Caiu novamente aí, perdoa, doutora. Enquanto você que você caiu aí, né? Eu estava falando pro pessoal que é importante, né? Que o vereador ele não precisa ter conhecimento de tudo. Ele não precisa ter conhecimento jurídico, até porque o advogado, no caso, ou a assessoria jurídica, ela estudou bastante tempo para poder ajudar, né? Com certeza. Mas ele tem do papel de representar, de fiscalizar. Esse papel é importante, porque ele vai trazer a causa e nós, como assessores, vamos dizer, vale a pena, não vale a pena, vai gerar algum problema. E eu quero te fazer uma pergunta, se você já viveu alguma situação assim,
Você era daqueles assessores que sempre diziam não ou diziam, vamos ver o que a gente pode fazer? Tu tá me colocando em maus lençóis, né? Doutora Priscila, fazer tudo que tu falou de forma efetiva e inteligente, né? Eu acho que o vereador, ele tem que ser... um vereador hoje não pode ser um mero coadjuvante, como eu estava aqui salientando. Ele tem que ser o protagonista da história, ele tem que auxiliar, ele tem que fiscalizar, ele, de fato, tem que apresentar projetos, mas não para ficar em números, né? Ah, eu apresentei lá 100 projetos. Tem que apresentar projetos que causem um impacto na sociedade de forma positiva, que auxiliem a população. Tentando responder a tua pergunta, eu aprendi muito com você, no sentido de que o vereador ele tem uma autonomia muito grande na mão. Eu te confesso que a tradição, vou chamar assim, nos faz ficar um pouco engessados, né? O que se resume à situação de que não pode criar um projeto de lei que venha trazer despesa para o erário, né? E essa é uma das coisas que a gente ouve todos os dias. Mas não é verdade. Claro que pode, né? Desde que ele busque a fonte de custeio, desde que ele busque as informações necessárias para criar o projeto. A gente sabe que tem várias saídas, né? Claro que, para o procurador, na hora de dar o parecer, a forma negativa é a mais simples de todas. Eu vou confessar isso. É mais fácil, né? Exato. Eu tenho que confessar isso publicamente. Mas eu buscava sempre tentar entender o projeto antes de que ele entrasse nas comissões, tentar auxiliar antes, tu entendeu? Para que não viesse a ter qualquer empecilho na construção dele. Então eu buscava tentar fazer isso antes, né? É claro que a gente também tem uma questão parlamentar que a gente tem que respeitar. Quem aprova um projeto é a maioria. Se sim, do absoluto, a gente entra num quesito muito técnico que eu acho que não é interessante para lá. Não precisa. Né? Doutora Priscila. É uma outra situação. Mas assim, a gente depende de uma maioria na casa. Isso é uma coisa óbvia, por obviedade a gente tem que falar também. Então não adianta o vereador lá ter o melhor projeto do mundo e às vezes, vou falar uma outra situação que eu senti ali, deixar de defender a bandeira dele, de gabinete por gabinete, conversar com os outros vereadores, expor qual é a necessidade daquele projeto, deixar aquilo de forma clara. Ah, mas porque assim, ó, vamos falar na área jurídica. Existe um monte de advogado do copia e cola, né? Tira lá uma petição inicial da internet, muda os nomes e protocola. É horrível isso. É horrível, é vergonhoso. Não foi para isso que a gente se formou e nem que a gente tem que advogar. Não é assim. De igual modo, o vereador não tem que pegar um modelinho de lei que está na internet. Ele tem que buscar informação, ele precisa dessa assessoria jurídica para construir isso. E ele precisa, muitas vezes, descer do degrau, vestir as sandálias da humildade e ir lá conversar com os demais vereadores, buscar defender a bandeira dele, por qual motivo ele está apresentando aquele projeto, porque ele depende da maioria da casa, dos parlamentares para aprovar aquilo. E nada melhor do que ele deixe claro, antes de apresentar o projeto, de quais são as reais intenções dele com aquele projeto para os vereadores, para os seus colegas. São seus colegas de profissão, né, doutora Priscila? São seus colegas de trabalho que, diuturnamente, eles dividem a mesa. No nosso caso aqui são 21, né? São 21 vereadores sentados um ao lado do outro, defendendo a sua bandeira, seus ideais. E não é porque um é esquerda e direita, não é isso, não é. O vereador ele tem um papel muito maior do que isso. A grandeza da vereança é muito maior do que esquerda e direita. Foi otorgado um poder para que eles defendessem a comunidade, né? Então eu acho que eles devem respeitar isso. Eles devem usar isso de forma inteligente, principalmente. Eles devem buscar assessoria jurídica. Ah, mas foi advogado. Não é.
tem que ser, né, doutora Priscila? Não dá, não. Hoje, nos tempos que vivemos, não podemos mais aceitar coisas de maneira diferente. Olha, e vou falar para você, não é só uma questão de apresentação de um projeto de lei, se é salutar, se não é. Desde a construção jurídica, não adianta encher lá de palavra muito difícil que ninguém entende. Às vezes a gente, como advogado, não entende. Tu imagina o povo que está lá ansioso por uma lei que ajude ele e não só mais um número. Vai ler um monte de termo inadequado, termo confuso, dificultoso, sabe? Tem que ser uma legislação simplória, que todo mundo compreenda, mas efetiva também. Por isso, de uma assessoria jurídica. Por isso, de uma assessoria que tenha conhecimento na área pública, né, doutora Priscila? Exatamente. Dido, foi fantástico. Eu acredito que trouxe bastante do seu conhecimento a respeito do Poder Legislativo Municipal, desse teu convívio com os vereadores, né? Nós tinha combinado alguns minutos aí de live. Acredito que a gente chegou quase chegou a ele, mas de toda maneira eu concordo com o que você diz a respeito da representatividade, do conhecimento, da busca de melhorar, né? Da busca do melhor. Exato. Porque representa a população e, querendo ou não, somos da cidade, somos também o povo, né? Entre aspas. Somos eleitores, né? Exato, e acima de tudo eleitores, claro. Exato. Exatamente, somos eleitores. Outra observação. E aqui em Chapecó, o Dido trouxe uma questão bem interessante a respeito dos partidos, mas aqui em Chapecó a gente teve uma situação bem interessante na questão da pandemia, né? E me parece que todos os vereadores se uniram para uma causa, né? Amém. A grande maioria se uniu para resolver um problema. Nesse sentido, né? Eu confesso a você, participei de toda a turbulência do momento, tá? Porque não era só uma questão de transmissão, se podia ou não, de forma virtual. Era uma questão legal também, que a gente tem que ter cuidado com o setor público, né? No setor público, a gente só faz o que a lei permite, tá? Isso não é um jargão, é o que a lei fala, né? Então, se a lei permite, a gente pode fazer. Então, antes de mais nada, antes de tentar alterar qualquer situação, a gente precisa ter uma legislação que nos permita fazer isso. Então, a gente teve um período de turbulência. A época era o vereador Hildo Antonini, conduziu com maestria a situação. Ele sempre muito respeitoso, ponderado, né? Com uma experiência vasta também. Ele usou disso tudo com a sua experiência e conduziu a situação, mas todos os vereadores foram solícitos à época, entenderam a situação, foi muito rápido e graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus nós tivemos lá as primeiras transmissões na totalidade online, as primeiras participações online de vereadores, né? A gente participou de tudo isso. Foi algo que ficou registrado aí de uma maneira, como é que eu posso dizer para ti, futurística, inclusive, né? Porque até então a gente não vivia isso. E graças a Deus teve a minha participação, estava lá como procurador. A gente teve que, mesmo que forçosamente, contribuir com aquilo, porque não tinha como ser diferente, né? Mas a gente viu o quanto, muitas vezes, uma situação difícil nos faz sobressair, né? Meu pai, eu vou usar um jargão como meu pai dizia, enquanto uns choram, os outros entram no lenço, né? Então, literalmente, às vezes a gente passa por maus bocados para conseguir crescer, evoluir como pessoa, e isso também foi na época de pandemia, e não foi só no quesito setor público, né? O mundo inteiro, a gente sabe disso, né, doutora Priscila? Exatamente. E o Dido trouxe uma questão bem interna, né? Eu também vivi isso, imagina, os vereadores nem usavam celular, né? E tiveram todos que aprender a mexer na tecnologia. Mas teve outro aspecto importante, que foi essa união com o Poder Executivo, né? Porque a gente fala sobre fiscalizar e fala sobre a representatividade do vereador, mas isso não significa que ele é inimigo do chefe do Poder Executivo, e ele não é inimigo do Poder Executivo, né?
que ali houve, então, um momento, pelo menos pelas notícias, a gente sabe que houve um momento que os vereadores e chefe do Poder Executivo também teve uma união a respeito disso, né? Teve um trabalho em conjunto e vai cair de novo. Eu acho que caiu novamente, mas enfim, vou terminar minha fala enquanto o Dido se ajeita ali. É nesse ponto, né? O poder legislativo não é inimigo do poder executivo. Ele é, sim, pode se caminhar junto. A questão de vou fiscalizar e vou fiscalizar para achar um erro, muitas vezes é equivocado, né? Achar um erro para prejudicar o chefe do executivo às vezes é um erro. Não precisa ser assim. Pode ser uma forma de colaborar para o desenvolvimento da cidade. Enfim, vamos ver se o Dido vai voltar. Se a internet derrubou ele, se ele vai entrar novamente para nós concluirmos então essa live. Nós tínhamos organizado por um tempo, estendemos um pouco. Peço paciência de vocês, só um pouquinho, deixar com que ele volte. Mas é isso aí, né? Sempre existe um caminho a ser perseguido dentro do Poder Legislativo, tanto como servidores como parlamentares municipais, né? Não é sempre um mar de rosas, a gente sabe da dificuldade que o vereador tem na condução. Eu sei que tem vereadores ali que não se interessam, e eu e o doutor Caio, a gente sempre fala, né? Se o vereador não é sensato, então ele não precisa estar aqui. Nós queremos os vereadores sensatos, os vereadores que estão em prol e em busca de fazer um município melhor, representar melhor, não é mesmo? Dentro da sua competência. Não estamos pedindo, nem estamos falando que deve fazer algo mais. Enfim, vamos esperar mais um pouquinho, ver se o de Domênico entra, o doutor Alexandre. Vamos ver se ele vai entrar. Não sei se não acabou a bateria do celular dele. Qualquer coisa. Não sei se tem alguém aí que quer entrar, conversar um pouquinho. Opa, acho que é isso, pessoal. Ele não se manifestou mais, eu acredito que tenha acabado a bateria do celular dele. Mas, enfim, vamos deixar registrado aqui meu agradecimento, então, ao doutor Alexandre, de Domênico, pelas palavras, pela participação nessa live, é, dessa, de tanto que ele afirmou, né, que o poder legislativo é importante, que os vereadores são importantes, que toda essa representatividade e a importância do conhecimento que os vereadores devem ter na condução do seu mandato, que dá para fazer um mandato diferenciado. Enfim, quero agradecer a todos a participação e é isso aí. Até a próxima, pessoal.